a democracia pode ser impossível matematicamente. Não é um julgamento de valor, comentário sobre a natureza humana ou afirmação sobre a raridade e instabilidade das sociedades democráticas na história. Nossa tentativa atual de democracia, os métodos que estamos usando para eleger nossos líderes, são fundamentalmente irracionais, e isso é um fato matemático bem estabelecido. Este é um vídeo sobre a matemática que provou esse fato e ganhou um prêmio Nobel. É um vídeo sobre como grupos de pessoas tomam decisões e as armadilhas em que nossos sistemas de votação caem. Uma forma simples de realizar uma eleição é pedir aos eleitores que marquem seu candidato favorito na cédula. E quando os votos são contados, o candidato com mais votos vence a eleição. Isso é conhecido como sistema de votação majoritária de posto simples. O nome é meio equivocado, já que não há nenhum posto que os candidatos precisem ultrapassar. O vencedor é simplesmente o candidato com mais votos. Esse método provavelmente vem da antiguidade. Ele é usado para eleger membros da Câmara dos Comuns da Inglaterra desde o século XIV e ainda é comum, sendo adotado em 44 países no mundo para eleger líderes. 30 deles eram ex-colônias britânicas. Os Estados Unidos, ex-colônia britânica, ainda utilizam maioria simples em muitos estados para eleger representantes ao colégio eleitoral. O sistema de maioria simples apresenta problemas. Se você está escolhendo representantes em um parlamento, pode, e frequentemente acontece, situações em que a maioria do país não votou no partido que acaba ficando com o poder. Nos últimos 100 anos, 21 vezes um único partido teve maioria no parlamento britânico, mas só em 2 dessas ocasiões a maioria dos eleitores votou nele. Então, um partido pelo qual apenas uma minoria das pessoas votou acaba ficando com todo o poder no governo. Outra coisa que acontece por causa do sistema majoritário é que partidos semelhantes acabam roubando votos uns dos outros. A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2000, que foi uma eleição basicamente entre Al Gore e George W. Bush, naquela época todos os estados usavam o sistema majoritário para decidir a eleição. Bush teve mais votos na Flórida, mas por uma margem ridiculamente pequena, foram menos de 600 votos. Mas havia outro candidato na cédula, Ralph Nader. Nader era um candidato do Partido Verde. Ele certamente estava à esquerda tanto de Gore quanto de Bush. O que precisamos é de um aumento da preocupação cidadã, da preocupação das pessoas, sejam elas pobres, ricas ou de classe média, para contrabalançar o poder dos interesses especiais. E ele conseguiu quase 100 mil votos na Flórida. Eu só não sei se consigo com a consciência tranquila votar no Bush ou no Gore. Eu vou votar no Ralph Nader. A maioria desses eleitores ficou arrasada, porque ao votar no Nader em vez do Gore, acabaram elegendo o Bush. Isso é o que chamam de efeito spoiler. Quase todos os eleitores do Nader preferiam o Gore ao Bush, mas em um sistema de maioria simples eles não tinham como expressar essa preferência, pois só era permitido votar em um candidato. O sistema de maioria simples incentiva votos estratégicos dos eleitores. Digamos que haja 5 partidos, um deles será o menor e, portanto, não vai ganhar. Por que você votaria neles? Isso também é verdade se você tiver 4 partidos ou 3 partidos. Esse sistema de votação em que o vencedor leva tudo, leva a uma concentração de poder nos partidos maiores, eventualmente resultando em um sistema bipartidário. Esse efeito é tão comum que tem nome: Lei de Duverger. O sistema de maioria simples não é ideal. Que outras opções temos? Um candidato só vence uma eleição se obtiver pelo menos 50% mais um dos votos. E se fizermos uma eleição e ninguém obtiver maioria, podemos pedir às pessoas que votaram no candidato menos votado para escolherem outro candidato na próxima votação. E poderíamos repetir esse processo várias vezes, eliminando o candidato com menos votos até que um candidato alcance a maioria. Realizar várias eleições é muito incômodo. Então, em vez disso, poderíamos simplesmente pedir aos eleitores que classificassem suas preferências do favorito ao menos favorito
e se o candidato favorito deles for eliminado, passamos para a segunda preferência. Quando as urnas fecham, você conta as primeiras escolhas dos eleitores. Se algum candidato tiver a maioria dos votos, então ele é o vencedor. Mas se nenhum candidato tiver a maioria, o candidato com menos votos é eliminado. As cédulas vão para as segundas preferências desses eleitores. Isso continua até que um candidato obtenha a maioria dos votos. Isso é matematicamente idêntico a realizar eleições repetidas, só economiza tempo e trabalho. Por isso é chamado de segundo turno instantâneo. O sistema também é chamado de votação preferencial ou por ordem de preferência. O segundo turno instantâneo não afeta só os eleitores, mas também o comportamento dos candidatos entre si. A eleição para prefeito de Minneapolis, em 2013, usou votação por ordem de preferência. O prefeito em exercício havia renunciado e todas essas pessoas apareceram do nada querendo ser prefeito. Eram 35 candidatos, então você pensaria que com esse número, você poderia querer tirar vantagem ou buscar atenção, mas não foi o que ocorreu. Esses 35 candidatos, todos eles foram muito gentis uns com os outros, todos foram super cordiais, super educados, a tal ponto que ao final do último debate para prefeito, todos se reuniram e cantaram Kumbaya juntos. A quantidade de rancor, raiva e partidarismo, ataques pessoais a que estamos acostumados, ver essa cena de um verdadeiro kumbaya, não é nem brincadeira. Todas essas pessoas se dando bem, tão desesperadas por serem a segunda ou terceira opção dos outros, que ficam vou ser o candidato mais perfeito e gentil possível. Mas há um problema com a votação por eliminação instantânea. Pode haver casos em que um candidato indo pior pode, na verdade, ajudá-lo a ser eleito. Vamos supor que temos 3 candidatos: Einstein, Curry e Bohr. Agora, Einstein e Bohr têm opiniões muito conflitantes, enquanto Curry está ideologicamente no centro. Então vamos supor que Einstein recebe 25% dos votos, Curry recebe 30% e Bohr recebe 45%. Ninguém conseguiu a maioria, então vai para o segundo turno com Einstein sendo eliminado, e como as pessoas que votaram em Einstein colocaram Curry como segunda opção, bem, Curry acaba sendo eleita. Mas agora imagine que Bohr faz um discurso de campanha terrível ou propõe uma política muito impopular, tão ruim que alguns dos seus eleitores acabam mudando para o lado de Einstein. Bem, agora é Curry que é eliminada. Por ser mais moderada, metade de seus eleitores vota em Einstein e a outra em Bohr no segundo turno. E isso leva Bohr a vencer. Então Bohr, indo pior no primeiro turno, na verdade, faz com que ele vença a eleição. Isso claramente não é desejável em um sistema de votação. É isso que o matemático francês Condorcet também pensava. Condorcet foi um dos primeiros a aplicar lógica e matemática ao estudo rigoroso de sistemas de votação. Isso o tornou um dos fundadores de um ramo da matemática chamado de teoria da escolha social. Ele trabalhava durante a época da Revolução Francesa, então determinar de forma justa a vontade do povo estava em destaque cultural naquele momento. Em 1784, Jean-Charles de Borda, contemporâneo de Condorcet na Sociedade Real de Ciências da França, propôs um método de votação. Você pede aos eleitores para ordenar os candidatos. Se houver 5 candidatos, classificar alguém em primeiro lugar dá 4 pontos para esse candidato. Classificá-lo em segundo dá 3 pontos, e assim por diante, com nenhum ponto sendo atribuído para o último lugar. Mas o método de contagem tem um problema, porque o número de pontos dado a cada candidato depende do número total de candidatos. Adicionar pessoas extras que não têm chance de ganhar pode afetar o vencedor. Por isso Condorcet odiava a ideia de Borda. Ele escreveu que isso levaria ao erro por depender de fatores irrelevantes aos julgamentos. Em 1785, Condorcet publicou um artigo propondo um novo sistema de votação que considerava o mais justo. Basicamente, o vencedor precisa derrotar todos os outros candidatos em uma eleição direta, 1 contra 1. Mas com mais de 2 candidatos,
É necessário fazer várias eleições diretas para escolher o vencedor? Não. Basta pedir que os eleitores classifiquem suas preferências, como na votação por eliminação instantânea, e contar quantos colocam cada candidato acima dos demais. Isso parece ser o método de votação mais justo. Esse sistema de votação foi descoberto 450 anos antes por Ramon Lull, um monge que estudava a escolha de líderes da igreja. As ideias de Lull não tiveram impacto porque seu livro Ars Electionis foi perdido e só redescoberto em 2001. Então, o sistema de votação leva o nome de Condorcet e não de Lull. Mas sempre haverá um vencedor dessa forma? Vamos usar o método de Condorcet para escolher o jantar entre você e 2 amigos. Há 3 opções: hambúrguer, pizza ou sushi. Você gosta muito de hambúrguer, então essa é sua primeira preferência. Sua segunda opção é pizza e sushi é a última. Seu amigo prefere pizza, depois sushi e hambúrguer. O outro prefere sushi, hambúrguer e pizza. Agora, se você escolher hambúrguer, pode-se argumentar que o sushi deveria ter vencido, já que 2 de vocês preferem sushi a hambúrguer e só um prefere hambúrguer a sushi. Ainda assim, pelo mesmo argumento, pizza é preferida ao sushi e hambúrguer à pizza por 2-1 em cada caso. Então parece que você e seus amigos estão presos em um ciclo. Hambúrguer é preferido à pizza, que prefere sushi, que prefere hambúrguer e assim por diante. Essa situação é conhecida como o paradoxo de Condorcet. Condorcet morreu antes de solucionar esse problema em seu sistema de votação. Ele foi politicamente ativo durante a Revolução Francesa, escrevendo um rascunho da Constituição da França. Em 1793, durante o Terror, quando Lamontagne assumiu o poder, ele foi visto como traidor por criticar o regime e sua nova Constituição. No ano seguinte, ele foi preso e morreu na cadeia. Ao longo dos 150 anos seguintes, dezenas de matemáticos propuseram seus próprios sistemas de votação, ou modificações nas ideias de Condorcet ou Borda. Um desses matemáticos foi Charles Dodgson, mais conhecido como Lewis Carroll, quando não estava escrevendo Alice no País das Maravilhas. Ele estava tentando encontrar um sistema para realizar eleições justas. Todos os sistemas de votação tinham problemas semelhantes. Ou você teria ciclos de Condorcet, ou outros candidatos sem chance de vencer acabariam influenciando o resultado da eleição. Em 1951, Kenneth Arrow publicou sua tese de doutorado e nela ele descreveu 5 condições muito óbvias e razoáveis que um sistema de votação racional deveria ter. Condição número 1. Se todos no grupo escolhem uma opção em vez de outra, o resultado deve refletir isso. Se cada indivíduo do grupo prefere comer sushi à pizza, então o grupo como um todo deve preferir sushi à pizza. Isso é conhecido como unanimidade. Condição 2. O voto de uma pessoa não deve se sobrepor ao dos demais. Se todos votam em pizza, menos uma pessoa em sushi, o grupo deve escolher pizza. Se um único voto é decisivo, isso não é democracia, isso é ditadura. Condição 3. Todos devem poder votar como quiserem, e o sistema de votação deve produzir uma conclusão para a sociedade com base em todas as cédulas, sempre. Ele não pode evitar cédulas ou candidatos problemáticos apenas ignorando-os ou escolhendo aleatoriamente. Deve sempre chegar à mesma resposta para o mesmo conjunto de cédulas. Isso é chamado de domínio irrestrito. Condição 4. O sistema de votação deve ser transitivo. Se um grupo prefere hambúrgueres a pizza e pizza a sushi, então eles também devem preferir hambúrgueres a sushi. Isso é conhecido como transitividade. Condição 5. Se a preferência do grupo for sushi em vez de pizza, a introdução de outra opção, como hambúrgueres, não deve mudar essa preferência. O grupo pode classificar hambúrgueres acima, no meio ou no final, mas a posição do sushi acima da pizza não deve mudar com a nova opção. Isso é chamado de independência de alternativas irrelevantes. Mas é o seguinte, Arrow mostrou que é impossível um sistema de votação por ranking com 3 ou mais candidatos atender a todas essas 5 condições. Esse é o teorema da impossibilidade de Arrow, tão inovador que ele ganhou o Nobel de Economia em 1972.
Quero apresentar uma versão da prova dele baseada em Giannakopoulos. Vamos supor que 3 candidatos disputam a eleição: Aristóteles, Bohr e Curie, chamados A, B e C. Temos um grupo de eleitores que se alinham em ordem, eleitor 1, 2, 3 até N. Cada eleitor pode classificar A, B e C como quiser, inclusive empatar. Primeiro, queremos mostrar que se todos colocarem um candidato em primeiro ou último lugar, a sociedade também deve classificá-lo da mesma forma. Vamos escolher arbitrariamente o candidato B. Se, por exemplo, metade dos eleitores colocar B em primeiro lugar e metade colocar B em último, então a afirmação é que nosso sistema de votação deve colocar B em primeiro ou em último, e vamos provar isso por contradição. Então digamos que foi assim que todos votaram. Se o nosso sistema não colocar B em primeiro ou em último, mas sim no meio, digamos que A esteja acima de B, que está acima de C, então teremos uma contradição. Porque se cada um dos nossos eleitores colocasse C acima de A, então, por unanimidade, C teria que ser colocado acima de A. No entanto, como não mudamos a posição de nenhum A em relação a B, A ainda deve estar acima de B. E como não mudamos a posição de nenhum C em relação a B, C ainda deve estar abaixo de B. E pela transitividade, se A é preferido a B e B é preferido a C, então A deve estar acima de C. Mas isso contradiz o resultado unânime e prova que, se todos colocam um candidato em primeiro ou último, a sociedade também deve fazê-lo. Agora vamos fazer um experimento mental onde cada eleitor coloca B no final de sua classificação. Vamos deixar a classificação de A e C arbitrária. Então, por unanimidade, B deve ficar no final da classificação da sociedade e vamos chamar essa configuração de perfil 0. Agora vamos criar o perfil 1 igual ao perfil 0, exceto que o primeiro eleitor move B do final para o topo. Isso, é claro, não afeta o resultado, mas podemos continuar fazendo isso, criando os perfis 2, 3, 4 e assim por diante, com mais um eleitor movendo B do final para o topo a cada vez. Se continuarmos fazendo isso, eventualmente haverá um eleitor cuja mudança de B do final para o topo fará com que, pela primeira vez, a ordem da sociedade mude, colocando B no topo. Chamemos esse eleitor de decisivo e o perfil de P. O perfil O é o imediatamente anterior à mudança decisiva. Agora vamos criar um perfil Q, que é igual ao P, exceto que o eleitor decisivo coloca A acima de B. Pela independência de alternativas irrelevantes, a ordem social também deve colocar A acima de B, já que para todos os nossos eleitores, a posição relativa de A e B é a mesma que era no perfil O. E B deve estar acima de C, porque as posições relativas de B e C são as mesmas que eram no perfil P, onde nosso eleitor decisivo colocou B no topo. Pela transitividade, A deve estar acima de C no ranking social. Isso é verdade independentemente de como qualquer um dos eleitores não decisivos reorganize as posições de A e C, porque essas reorganizações não mudam a posição de A em relação a B ou de C em relação a B. Isso mostra que o eleitor decisivo age como um ditador ao definir a preferência da sociedade entre A e C. O ranking social seguirá sempre sua escolha, independentemente dos demais eleitores. Podemos fazer um experimento mental semelhante colocando C na última posição e provar que, novamente, existe um ditador que, nesse caso, determina a preferência social de A sobre B. E acontece que esse eleitor é o mesmo que determina a preferência social de A sobre C. O eleitor decisivo é, assim, um ditador total. Então, a democracia está condenada? Bem, o teorema da impossibilidade de Arrow parece dizer que sim. Com 3 ou mais candidatos, nenhum método de votação por ordem de preferência agrega racionalmente as escolhas dos eleitores. Você sempre precisa abrir mão de alguma coisa. Mas o matemático Duncan Black encontrou um teorema muito mais otimista, que talvez represente melhor a realidade.
Se eleitores e candidatos se distribuem ao longo de uma dimensão, do liberal à esquerda ao conservador à direita, mas isso poderia se aplicar a qualquer outra dimensão política? Bem, então Black mostrou que a preferência do eleitor mediano refletirá a decisão da maioria. A escolha do eleitor mediano geralmente define o resultado da eleição, refletindo a maioria dos eleitores, evitando os paradoxos e inconsistências apontados por Arrow. Outra boa notícia: o teorema da impossibilidade de Arrow só vale para sistemas de votação ordinais, onde eleitores classificam candidatos entre si. Há outro caminho: sistemas de votação por pontos. A versão mais simples é a votação por aprovação, na qual eleitores apenas marcam os candidatos que aprovam sem classificá-los. Há versões em que você indica o quanto gosta de cada candidato, de -10, desaprova fortemente, a +10 aprova fortemente. Pesquisas mostram que a votação por aprovação aumenta a participação, reduz campanhas negativas e evita o efeito spoiler. Eleitores poderiam aprovar um candidato sem se preocupar com o tamanho do partido. É fácil apurar. Basta calcular a porcentagem de eleitores que aprova cada candidato e quem tiver maior aprovação vence. Kenneth Arrow era cético sobre sistemas de votação por classificação, mas no fim da vida admitiu que provavelmente eram o melhor método. A votação por aprovação não é novidade. Padres do Vaticano usaram ela para eleger o Papa de 1294 a 1621. Também é usada para eleger o secretário-geral das Nações Unidas, mas não tem sido amplamente utilizada em eleições de grande escala. Assim, mais testes reais provavelmente serão necessários. A democracia é impossível matematicamente? Sim, se adotarmos votação por escolha ranqueada, como a maioria dos países faz para eleger líderes. E alguns métodos são claramente melhores para agregar as preferências do povo do que outros. O uso do sistema de votação majoritária, para ser sincero, me parece bastante ridículo considerando todas as suas falhas. Mas só porque as coisas não são perfeitas, não significa que não devemos tentar. Estar interessado no mundo ao nosso redor, se importar com as questões e ser politicamente engajado é importante. Talvez seja uma das poucas formas de realmente fazer diferença no mundo. Como Winston Churchill disse, a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras que já foram tentadas. A democracia é imperfeita, mas é nossa melhor opção. O jogo pode ser manipulado, mas é o único jogo na cidade.